Fala goleirada, tudo bom? Vocês que seguem o canal Profissão Goleiro. Hoje vamos fazer mais uma análise técnica sobre os goleiros da categoria de base de Palmeiras e Corinthians, que ontem foi um jogo atípico, né? O Corinthians com vários desfalcados por Covid, o Palmeiras com uma decisão para definir aí da Copa do Brasil, poupar os seus jogadores titulares, a maioria. E aí colocaram os goleiros da categoria de base para jogar, que foi uma coisa muito positiva nesse jogo, e inclusive alguns jogadores de linha da base. Então foi bem legal para quem assistiu o jogo. Eu vou colocar aqui os lances para vocês. E por que é especial para mim poder fazer essa análise técnica, né? Principalmente falando aí do Matheus Donelli, goleiro do Corinthians. Isso é até legal para quem quer ser goleiro ou quer entender como que os goleiros chegam lá nas equipes grandes. No caso do Donelli, eu fui o treinador de goleiro dele quando ele tinha entre 7 e 8 anos. Ele era goleiro na Academia de Goleiros Fechando o Gol, né, Academia de Goleiros do Zete, aqui em São Paulo, em Santo Amaro. E aí ele começou a aprender os fundamentos básicos, ainda muito criança, de uma maneira mais lúdica, mais como uma brincadeira. E aí depois eu saí da Fechando o Gol, depois de 2 anos, e fui para o Corinthians, nas categorias de base. E aí fiquei um tempo sem ver ele. Um belo dia encontrei ele e a mãe dele no Parque São Jorge, né, ali na área do almoço, e eu falei com ele, falei, pô, o que você tá fazendo aqui e tal? Ele falou assim, não, tô no futsal, tô jogando aqui, ainda com 9 anos, garotinho. Falei, não, que futsal o quê? Vem pro campo. Eu tava no sub-11 e sub-13 na época, né? Mas os treinadores, inclusive, não gostaram. Porque, pô, o moleque tem 9 anos só, você tá trazendo já pro campo no sub-11. Mas quando eu treinava ele no sub-11, era uma maneira mais lúdica, era uma coisa mais em forma de brincadeira ainda, mas já para ele ir evoluindo, porque ele era um garoto muito diferencial já na época dele, para a idade dele, ele já era muito ágil, muito esperto. Eu falei, meu, esse menino ele precisa ser estimulado para cima. Ele precisa estar sempre com meninos mais velhos para poder ir se motivando, porque ele gostava muito ele gosta muito de ser goleiro. Isso era uma coisa que você via nele, era nítido e era muito rápido e muito bom goleiro já na época. E aí ele foi automatizando, meu, com 11, 12 goleiros, ele praticamente já tinha automatizado todas as técnicas, conseguia ser rápido aí para poder resolver algumas situações. E aí foi bem legal. Depois eu saí do Corinthians, tive contato com ele aí durante alguns anos, mas mais acompanhando. E ele foi goleiro sub-13, titular do 14, 15 seleção brasileira, foi campeão mundial com a seleção brasileira sub-17, né? Então campeão do mundo já muito jovem. Inclusive eu acho que o Donelli, para tristeza nossa no Brasil e para a nação corintiana, ele não fica muito tempo no Brasil. Acredito que pelo potencial, seleção brasileira tão jovem, logo as equipes europeias provavelmente vão levar esse nosso goleiro aí embora. Infelizmente o mercado tem sido cruel com os nossos jovens jogadores, né? Antigamente ficava um pouco mais tempo, mas agora não temos mais essa opção. E o Vinícius Silvestre também tem bons relatos dele, né? O Thales, que é um grande amigo meu, que também trabalhou na Fechando Gol comigo na mesma época e é treinador de goleiro do Palmeiras hoje do profissional, fala muito bem do Vinícius Silvestre, então é um outro bom goleiro da base. Então Palmeiras e Corinthians não dá para reclamar de goleiros. Tem dois grandes goleiros, o Everton e Cássio, e tem potenciais goleiros no futuro se não os perderem, né? Então fica essa dica aí para os dois times. Então vamos falar do jogo, pessoal. O jogo entre Palmeiras e Corinthians, né? Foi 2-2, o Palmeiras saiu ganhando 2-0. Primeiro lance, o Donelli saiu cara a cara, ele tentou reagir ainda com o braço direito, mas ali é uma situação que é bem complicada, é um lance difícil. Eu sempre olho o lance tentando pensar assim, pô, o que será que ele poderia ter feito que daria chance de pegar a bola? Aí no caso eu acho que não teria muita opção. Ele saiu bem, boa jogada do jogador do Palmeiras. Aí na sequência, cabeçada, o Vinícius Silvestre acompanhou o lance, aí você vê que ele tá bem ligado, tá bem atento ao lance, ó. Na hora que foi cabecear, ele já tava. Isso é legal, gente. Não pode estar passivo nessa situação, não. Aí o outro lance, vou mostrar todos os lances, tá, gente? Tem alguns que não foi nem no gol, mas é legal, o Matheus estava atento também. Um lance difícil, tá? Outra bola diagonal, bastante bola diagonal nesse jogo. Aí já estava chovendo bastante. Aí o lance, o Jô furou e ficou com o Vinícius Silvestre.
Corinthians no ataque. O Lua cortou. Essa bola é complicada, hein? Para sair um gol contra aí é 2 palitos. Só faltava, né? Com o Luan que a torcida tá cobrando. Aí o segundo gol do Palmeiras. Matheus Donelli bem posicionado também, fechou bem o ângulo. Eu achei até que o William ia chutar, ele acabou cruzando para trás. E aí o outro jogador da base do Palmeiras acabou fazendo o gol, mas não tinha muito que o Donelli fazer nesse lance, né? Era meio que fechar, correr para trás e tentar defender o lance. Aí o campo bem molhado, pessoal, essa bola é difícil demais. E tava inteiro o Vinícius, tava bem no lance. Gol do Corinthians, o primeiro gol, bola resvalada, o Vinícius Silvestre saiu. E aí o que eu fico pensando? Se fossem situações normais, campo seco, né, a gente faria uma certa crítica, porque o goleiro ele nunca pode ser pego andando, né? Ele tem que, na hora que o cara vai bater, de preferência, no mundo ideal, ele tem que estar parado para tentar reagir. Porque se pega andando, a reação é muito mais difícil, muito mais complicada, geralmente não dá para reagir muito bem. Mas, como estava chovendo, a bola parou na poça, ele teve que sair, foi meio complicado. Ele até que saiu bem, não saiu mal não. Tá? Então, os goleiros, ainda bem, torci muito para os 2 goleiros irem bem no jogo. Eles não tiveram culpa nos gols, tá? Mas aqui é uma análise mais crítica, pensando no que poderia ser feito. Nesse caso aqui, é uma outra crítica que eu faço. Talvez um pouquinho mais rápido no início da decisão. Então, ó, aqui ele começou a atacar a bola. Até que ele não foi tão lento não, viu, pessoal? Eu achei que ele tinha demorado um pouquinho aqui, mas vendo aqui em câmera lenta, aqui ele já começou a sair. Talvez um pouquinho mais rápido, mas a gente não tem como julgar esse lance, porque o campo estava muito encharcado, estava pesado. Ele tinha que ter saído, não tinha muita opção, era a chance que ele tinha. Então eu acho que os goleiros não falharam e foram bem no jogo, não foram mal não. Eles foram seguros em algumas bolas, orientaram bem a equipe ali, bem posicionados. Né? Eu acho que tem bom potencial. O Vinícius ele fez bons jogos, ele já fez, se eu não me engano, é o terceiro jogo que ele consegue pegar uma sequência aí, né, no prazo de um mês. Teve alguns chutes por cima. Teve uma defesa do Donelli, poxa, pena que não tá aqui a defesa do Donelli, que a bola quicou, uma bola muito complicada pro goleiro. Deixa eu ver se eu acho aqui, pessoal. Taratara. Não tenho aqui. E pessoal, em relação ao Donelli, ele chegar no profissional saindo da base e o do Vinícius Silvestre é muito difícil, tá? É praticamente quase que uma raridade. Goleiro para chegar em time grande, na equipe profissional, cara, vou falar para você que não é fácil não, viu? A maioria acaba ou sendo sufocado pelos goleiros profissionais. O Cássio tá quantos anos que o Cássio está no Corinthians, né? Então, se você vê, por exemplo, uma foto que tá rolando aí do Donelli nas redes sociais, que ele tá pequenininho, ainda muito novo, com o Cássio, pô, olha lá, ele cresceu, chegou no profissional, quase um adulto, e o Cássio ainda tá lá. Então, por isso que é muito difícil ser goleiro de time grande. Então, ó, essa defesa do Vinícius Silvestre eu acho importante mostrar, pessoal. Ó, olha a segurança, ó. Bola encharcada não se complica. Bola encharcada, cara, espalma, ó, tum, joga para lateral. Isso é direcionado, tá? Essa direção aqui é bem interessante. É isso que eu sempre recomendo para os meus goleiros. E não só para quando o campo está encharcado, mas também para algumas situações onde a bola é muito rápida. Poxa, eu queria trazer aqui um outro lance aqui do Donelli, que ele fez uma defesa e espalmou para escanteio, que eu não achei. Infelizmente eu não achei. Deixa eu dar uma última olhada aqui. E aí, pessoal, deixa os comentários o que vocês acharam aí do jogo. Vocês acham que esses goleiros têm potencial? Se a gente pudesse fazer uma aposta aí, vocês acham que eles são goleiros do futuro do Palmeiras e do Corinthians ou vocês acham que eles vão ser vendidos logo mais no mercado europeu? Se eu tivesse que fazer uma aposta, eu acho que logo mais eles estão aí jogando em algumas equipes no mundo afora. Aqui, achei o lance. Esse lance aqui, ó.
Para quem olha, pô, chute longe, né? Bola fácil, bola difícil pra caramba. O chute, a bola pegou, a bola quicou e nessa hora que a bola quica, ela sai até um pouquinho com mais velocidade. O Matheus foi muito bem no lance. Então, ó, tá vendo que o chute é bem longe, ó, a bola quicou, ele espalmou para a lateral. Então, para mim, os goleiros foram excelentes no jogo, não tem muito o que falar. Os gols não tiveram culpa. E torço muito para que eles fiquem ainda no Brasil e possam ser titulares das suas equipes. Se eu fosse o pai, empresário ou um amigo, se eles pedissem um conselho, eu falei assim, meu, primeira oportunidade que tiver de ir para a Europa, jogar em um clube grande, como titular, lógico, ou se tivesse alguma chance em outro clube, vai, pega experiência, porque daí você faz seu nome e você volta como titular para um time grande no Brasil, ou vai de empréstimo para um time do Brasil, e tem tanto time brasileiro aí procurando o goleiro, ó, vai para um time brasileiro, joga uma Série A, Série B e volta com mais experiência, que eu acho que isso é muito melhor, eles vão voltar mais forte, porque se eles ficarem em Palmeiras, quantos anos mais o Everton vai jogar? Quantos anos mais o Cássio vai jogar? Apesar de o Cássio foi questionado nos últimos anos aí, né, por algumas falhas e tal, mas é um goleiro que é ícone do Corinthians, foi campeão mundial, tem uma história, o cara tem nem o que falar, tem que fazer uma estátua dele lá por tantos jogos, tantas conquistas, e o Everton com o Palmeiras também. Então eu acho que eles vão jogar ainda uns 5, 6 anos, eu acho, se nada acontecer de lesão, são goleiros que já não vão ser mais vendidos para o mercado externo. E aí, o que acontece com os goleiros reserva? Vão ficar tanto tempo na reserva? Será que vale a pena? Né? Apesar de serem tão jovens. Então é algo a se analisar. Se tivesse que. É o meu conselho, tá? Se eu fosse dar um conselho, meu, primeira oportunidade, vai pegar experiência em outro clube. Depois, se tiver oportunidade, volta ou volta para outro clube. É isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até!